Estamos aqui para mais um episódio do programa Eu Tô Elas. Eu sou a Cris Rajão e hoje eu vou receber aqui uma convidada que eu amei conhecer. Nós nos conhecemos num congresso e foi muita bênção. Ela me contou um pouquinho da história dela e eu tô doida para destrinchar e saber mais, porque milagres acontecem ainda nos dias de hoje. Bem-vinda, Dani. Obrigada. Que alegria nós conseguimos, né, conciliar as agendas para você estar aqui comigo, contando um pouquinho do seu testemunho. Mas eu quero contar quem você é. Deixa eu contar para quem ainda não conhece a Dani. A Dani é uma pastora muito abençoada, Daniela Santos. Ela tem 42 anos, é administradora, casada com o Samir, que não vai aparecer aqui, mas ele tá ali nos bastidores. Ela tem 2 anos e meio de casada, é isso, Dani? Vai fazer 3 aninhos agora, né? Vocês estão de lua de mel ainda, tá bênção demais isso aí. Ela tem um filho que é um milagre, é esse milagre que a gente quer saber mais, o que o Senhor fez na vida dela e na vida dele, né, nessa vidinha tão linda, que é o Anthony Pietro. E Dani, você converteu em 2005, foi isso? Foi em 2005. Eu quero saber esse processo, como que o Senhor entrou na sua vida. Parece que foi através de um amigo, de um convite? Foi. E milagres acontecem, né, Dani? A gente fica, às vezes, vendo, né, lendo a palavra, e a gente olha aqueles milagres que o Senhor fez há tantos anos atrás, mas isso acontece ainda hoje, e é isso que você vai contar um pouquinho para nós. Mas me conta uma coisa, como é que vocês dois se conheceram? Que história linda é essa? E já era um sonho seu casar, ser mãe, ser pastora? O que aconteceu na sua vida, ou se foi uma reviravolta? Na realidade, foi uma reviravolta mesmo. De pastoreio, eu tenho 3 anos que eu fui consagrada pastora. Mas 19 anos na caminhada com o Senhor Jesus. E de tudo um pouco. Fui missionária primeiro, para depois ser pastora. Sempre trabalhei na obra. Eu amo servir, amo trabalhar na obra. Eu amo pessoas. E Samir, né? O amor da minha vida, ele veio num momento assim inesperado. Eu tive um primeiro casamento, fui largada, traída, e aí eu não queria mais ninguém. Mas a minha vida inteira, eu sempre quis ter um filho. Dani, engraçado você estar falando isso. Eu estava até conversando esses dias com uma pessoa, uma mulher que eu estava acompanhando, e a gente falando sobre isso, sobre as feridas da alma, né? Sim. Muitas vezes, antes do Senhor te entregar uma promessa, que eu creio que o Samir é essa promessa para sua vida, ele permite que a gente passe por dificuldades, por problemas, sim, e muitas vezes as nossas escolhas mesmo nos levam a isso, e o Senhor acaba usando a maldição para a bênção. É verdade. E essas feridas da sua alma, o Senhor tem trabalhado muito o seu coração? Você conseguiu rapidamente liberar perdão? Ou foi um processo assim que foi se arrastando? Foi um processo. Tudo, na realidade, é um processo, né? Eu vejo assim que eu entendi que a pessoa tem a opção dela de não querer, né? A gente tem um livre-arbítrio. E a pessoa não querer mais. Mas também entendi que a gente tem que entender que Satanás, ele vai dando brechas, as pessoas vão dando brecha. E quando a gente entende que não é a pessoa que está no domínio, mas é Satanás, você fala assim, vou deixar de perdoar por quê? Jesus já me perdoou por tudo que eu fiz de errado. Quem sou eu para não perdoar? E é um processo. Foi um processo de amadurecimento, foi um processo de lapidação, foi um processo de crescimento. Hoje eu sou uma mulher mais madura, hoje eu sou uma mulher que eu sei o que eu quero, eu sou uma mulher mais determinada, porque na dor me gerou um milagre. O milagre sou eu. Eu falo que todos os dias, na minha vida, eu sou um milagre, eu vivo um milagre e eu tenho um milagre dentro da minha casa. Você é um milagre, você vive um milagre e você tem milagres todos os dias nas nossas vidas. Só que a gente passa desapercebido. É verdade. No nosso dia a dia, a gente passa desapercebido. Quantos milagres o Senhor tem feito nas nossas vidas. E Ele continua fazendo milagre nos dias de hoje. A palavra dele fala que Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Amém. Ele não mudou, muito pelo contrário, só que Ele tem um tempo determinado, igual a Bíblia fala, Eclesiastes 3:1. Há um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu. Então o tempo não é o nosso, é o tempo dele.
Amém. E é tão difícil esperar, né, Dani? Muitas vezes a gente fica nessa assim, Verdade. ai, gente, eu tenho uma promessa, mas eu tenho que esperar, ai, parece que nunca chega. Será que a promessa existe mesmo? Será que eu ouvi mesmo do Senhor? Nós precisamos de uma fé fortalecida na rocha para a gente compreender que tem o tempo do Senhor. Sim, mas fé é acreditar naquilo que não existe. E eu, sempre na minha vida inteira, eu falei, Senhor, eu quero ser mãe. Eu quero ser mãe. E eu tenho fé. Eu lembro quando eu estava numa segunda-feira, no culto de oração na igreja, eu peguei um calhamaço de exames que eu tinha. Não é pouco, muitos exames. E, inclusive, um laudo que eu tenho, que é o que eu gosto de testemunhar quando eu vou nas igrejas, né? Eu gosto de levar, porque tem gente que precisa ver para crer. E lá está escrito esterilidade. E eu coloquei tudo no altar do Senhor. Falei, Senhor, está aqui. É seu. Se o Senhor me achar digna, me dá meu filho. E eu orei, Cris, a oração nunca volta vazia. O Senhor, Ele contempla todas as nossas orações, não é uma nem duas, é todas. Eu lembro que na minha adolescência eu falei, eu quero ter um filho, homem. E quando eu descobri que eu estava grávida, e aí veio o chá de revelação, veio um menino. Então o Senhor sabe o desejo do teu coração. Amém. E eu soube esperar. Eu entreguei no altar do Senhor. Sabe que quando você fala assim, eu não tenho mais jeito, não tem mais solução. É só Ele. E foi nesse momento. E é nesse momento que Ele age. A partir do momento que a gente esquece do nosso eu, fala assim, não tem jeito mais. Agora o Senhor entra. E eu entreguei tudo no altar. Chorei gritando. Esse diagnóstico que você teve de esterilidade foi antes do casamento com o Samir? Antes. Foi bem antes. Você já sabia. E o Samir te amava muito e falou: não importa, não importa, eu quero uma esposa. Antes de querer um filho, ele queria uma esposa. Porque Isso. tem muitos homens que casam com alguém querendo mais o filho do que a esposa. É verdade. Ele já sabia. Ele sabia do laudo, ele sabia que se ele casasse, na época a gente ainda estava nos namorando, se a gente casasse, ele já sabia que ele ia ter uma mulher que era estéril. Total. E ele optou por querer casar mesmo assim. Só que nesse meio tempo veio o Anthony, né? Que bênção. E como é que foi isso, Dani? Assim, o Anthony, você chegou aí a fazer outros exames, chegou a tentar de outras formas, alguma coisa como fertilização, alguma coisa assim, ou você colocou realmente nas mãos do Senhor e o Senhor foi fazendo? Conta pra gente como que foi esse processo, porque tem muitas mulheres passando por isso, né? Tem muitas mulheres que hoje em dia engravidam depois dos 35, às vezes tem uma dificuldade natural, outras não, outras já têm uma dificuldade mesmo, independente da idade. Como que foi isso? Você chegou a fazer novos exames, procurar outras alternativas, além de orar, porque eu sei que você é uma mulher de oração, então você entregou nas mãos certas, que eram as mãos do Senhor. Sim. Na realidade, eu com os exames que eu tinha, minha médica falou, olha, Dani, você tem 2% de chance de engravidar. Então, eu vou te passar alguns locais para você ir fazer fertilização. E na época eu ainda não estava casada, estava apenas, né, namorando, e eu falava assim, Senhor, será que vai dar certo? Porque fica aquela insegurança. Quando você já sai de um outro relacionamento, você fica insegura para o próximo. E aí eu ficava assim, não, eu acho que eu vou fazer uma inseminação, né? Vai dar certo. Só que os planos do Senhor, a Bíblia fala assim, eu e você, Cris, fazemos planos. Mas a resposta certa, ela vem dos lábios do Senhor. Tem hora que o não do Senhor, naquele determinado tempo, é um sim para você lá na frente. E naquele tempo eu não entendi, porque eu não engravidava, eu não entendia de jeito nenhum. Mas hoje eu entendo que o não do Senhor foi necessário. E graças a Deus que Ele não escutou todas as minhas orações. Amém. Na hora certa, no momento certo, falou, agora é tempo de eu te escutar, minha filha. Agora é tempo de eu te entregar o seu milagre. E acabou que eu não precisei fazer inseminação. Quando eu liguei para minha médica e falei com ela, mandei mensagem, falei, olha, isso é positivo? Porque eu não acreditei. Como uma mulher de 40 anos, trompa obstruída, 2 miomas, ovário policístico, endometriose, como que uma mulher assim poderia engravidar? Já que ela tinha me falado que tinha 2%. E quando eu mandei, ela falou, você está gravidíssima, vem aqui logo que eu preciso saber o que aconteceu. Isso eu passei em dezembro e eu engravidei em março. Glória a Deus. Deus tem o tempo dele. Ele confunde as coisas
desse mundo, as coisas sábias. Confunde completamente a medicina para falar que ele é Deus, ele continua sendo Deus, ele continua operando milagre e ele continua fazendo tudo o que ele quer nas nossas vidas. Só basta a gente querer e permitir. E foi isso que aconteceu. Eu fui na médica e ela falou: você está com uma gravidez de altíssimo risco. Isso que queria te perguntar. A sua gravidez foi uma gravidez de risco? Foi. Você teve que ficar de repouso? Como que foi esse processo da gravidez e o seu coração? Por que eu te pergunto isso? Porque a gravidez já é um momento que a gente está um pouco mais sensível, mais fragilizada. Uhum. E no seu caso, sendo uma gravidez de risco, uma mulher que ainda não tinha engravidado, que tinha todo esse diagnóstico, provavelmente te trouxe uma insegurança. Gente, e aí? E agora? O que eu vou experimentar? E se Sim. não vier a minha promessa, né? Sim. Primeiro eu quero ressaltar que uma mulher de 40 anos. Uhum. Tem muitas mulheres hoje de 40, 41, 42 anos que acham que não tem como mais. E para o Senhor não há nada impossível. Você acredita que eu tenho uma prima, ela é anestesista, e ela estava contando, até fazendo graça com a gente, né, que eu falo, minha filha hoje já tem 19 anos e o meu filho mais novo tem 17. Então não é um desejo do meu coração, não é, né, eu tenho um tio engravidar. E ela falou assim, olha, vocês tomem cuidado, porque esses dias eu fiz um parto, eu anestesiei uma mulher de 54 anos. Eu falei, gente, quando é do Senhor, quando Ele quer, não tem nada que a gente possa fazer, né? A vontade dele sempre vai sobressair. Então, verdade. Hoje em dia, por mais incrível que pareça, a medicina está muito avançada, mas o Senhor sabe de todas as coisas e a idade é um dificultador? Talvez, mas não é impossível. Não. Se você confiar naquela palavra, que é a palavra dele, que é a Bíblia, ele fala lá em Lucas 1,37. Ele é o Deus do impossível. E é isso. Eu sempre creio, né? Não creio antes, não, é agora. Eu creio hoje que ele continua fazendo esse milagre. E ele é o Deus do impossível na nossa vida. E é uma coisa bem assim, quando veio o sim do Senhor, eu não acreditei. E foi uma gravidez, a gente com 10 semanas de gravidez, eu tive um sangramento. E esse sangramento, eu tenho certeza, foi o Senhor, eu falei assim, eu vou te testar a sua fé. E aí, eu acordei, levantei, começou a sangrar, e eu fiquei desesperada, Samir desesperado. E a gente liga para a médica manda ir para a maternidade correndo, e chegamos lá na maternidade, na época era a maternidade Santa Fé, hoje ela se fechou, né? E fizemos ultrassom. Foi exatamente o ultrassom que a gente não gravou, a gente gravou todos. Esse que a gente não gravou. O Anthony dava piruetas. Piruetas. A coisa mais linda do mundo. E o médico falou assim, olha, você teve realmente um sangramento. Mas ele está perfeito, está ótimo, não sei de onde que veio esse sangramento. E depois o Espírito Santo falou ao meu coração, filha, foi mais uma prova e você foi aprovada. É crer no impossível do Senhor. Amém. E foi assim. E aí foi uma gravidez que no final dos 3 meses, o terceiro trimestre, né? Eu tive a pressão levantada, né? Deu uma pressão mais alta, nunca tive problema de pressão. Aí comecei a tomar remédio de pressão. Para nos 39 semanas e uma para ter que induzir. Mas graças a Deus. Ele nasceu um menino super saudável, uma bênção. Saudável. E como tem sido a sua jornada de mãe com a sua promessa? Porque a gente sonha em ser mãe, nós que desejamos profundamente ser mãe. Eu acho ser mãe o maior privilégio do mundo. Acho assim, é um presente do Senhor para as nossas vidas, é a maior herança, a gente aprende todos os dias. Mas se a gente falar que não é desafiador, que é fácil, a gente vai estar mentindo. Porque sim, nós temos desafios, a gente nasce uma criança, nasce uma mãe, a gente não sabe como muitas vezes reagir a determinadas situações. Então, como tem sido a sua jornada com esse pequeno? O pequeno está com quantos anos? 1 ano e 9 meses. Ai, gente, é muito baby, gostoso. Essa fase é tão gostosa, né, Dani? Essa fase é uma delícia, delícia, delícia. Mas eu queria falar uma coisinha antes dessa fase, porque o Anthony nasceu com 39 semanas e 1 dia, num parto de indução. Foi até
10 centímetros. Quando chegou no 10 centímetros, ele deu taquicardia. Aí eu tive que ir para uma cesárea. E nasceu perfeito, para a honra e glória do Senhor, tudo bem. Só que depois, esse pedacinho eu queria falar, sabe, Cris? Porque não é fácil. O depois nasceu a mãe. E aí? O que eu faço? Como que é? Como que é esse processo? E quando eu estava com 7 dias, a minha pressão elevou. E eu tive... Pré-eclâmpsia. Eu também tive na segunda gravidez. E eu quase morri. Eu fiquei 4 dias no CTI, 8 dias internado. Essa parte eu não sabia, por isso que eu nem tinha entrado, porque eu não sabia. Essa parte a gente não entrou na nossa conversa. É verdade. Mas essa parte é bom a gente falar, sabe por quê? Porque a fidelidade dele é do início ao fim. Ele continua sendo fiel em todos os momentos. E eu lembro o Anthony com 7 dias. E o que me marcou, eu falei, Senhor, eu não estou vendo o meu umbigo do meu filho cair. Caiu no dia 8, no 8º dia, né? Depois do primeiro dia, eu internei no domingo, ele caiu na segunda. Eu falei, Senhor, o que está acontecendo? Eu não aceito. A promessa veio do Senhor. Eu quero viver, eu quero criar o meu filho. Ele é um profeta do Senhor, porque todas as mulheres na Bíblia que eram estéreis viraram grandes homens, tiveram grandes homens do Senhor. E o Anthony não vai ser diferente. Ele é um profeta do Senhor. Ele é consagrado ao Senhor. E eu orava, sabe? E aí foi muito lindo, porque eles permitiram, coisas que eles não permitem. Eles permitiram levar o Anthony numa antessala do CTI para eu amamentar, porque o leite jorrava e jorrava. E eu falava assim, não tem lógica. E sabe o que aconteceu? Eu fui ali para orar por uma pessoa e dar um testemunho. Glória a Deus. O Senhor me colocou ali dentro durante esses 7 dias. Ele não leva a gente a lugar nenhum, não é em vão. Você que é serva do Senhor, em qualquer lugar que Ele te leva, você pode ter certeza, tem um propósito. Glória a Deus. Tem um propósito. E eu testemunhei para aquela mulher. E ela falou assim, e ela é uma fisioterapeuta, e ela faltou os 4 dias do CTI. E eu falava assim, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Foi de quarta para quinta, que eu tive alta do CTI, foi na quinta-feira. E eu dei entrada no domingo. Eu, inocente, falei com o Sami assim, amor, vamos, eu vou colocar um remedinho debaixo da língua. E pronto. E vou voltar. Desse dia, a médica falou assim, mãezinha, a pressão tá alta, 19. Mãezinha, a pressão tá 20. Mãezinha, eu vou ter que te internar. Falei, você tá louca? Como? Eu tenho um bebê. Não pode? Como que eu vou ficar internada? E começou todo o procedimento. E eu lembro que na quarta-feira à noite, eu falava com o Senhor. O CTI é um ambiente muito pesado. Espiritualmente, ele é muito pesado. E tem um demônio ali dentro que o tempo inteiro você repreende ele. E ali eu lembro deles me doparem e acharem que eu estava dopada, dormindo. E eu lembro do médico falar assim, olha, não tem mais o que fazer com ela. Todas, Cris, eu saí do CTI, do hospital, tomando 7 remédios de pressão. Lá, todos que você imaginar, eles testaram. Meu laudo, meu sumário de alta, depois o médico que viu, falou, Daniela, como que você está viva? Todos os remédios eles testaram. Nada abaixado. Na quarta-feira ele falou isso. E eu escutei e falei, Senhor, os planos do Senhor não vão morrer na minha vida. Eu creio nos planos do Senhor. Eu creio. E eu vou viver os planos do Senhor. Eu não aceito. Porque a Bíblia fala assim que a nossa boca tem o poder de gerar vida ou morte. O que sai dos nossos lábios gera vida ou morte. Amém. E eu declarava. E eu declarava inconsciente. Senhor, eu não aceito. Eu não aceito. O Antônio é meu filho, foi o Senhor que me deu e eu vou viver essa promessa. Eu vou cumprir tudo que o Senhor tem na minha vida. Eu vou. E aí, no outro dia, essa mulher apareceu. E aí eu falei do testemunho e ela falou, como eu estava precisando dessa resposta do Senhor, eu tenho orado a semana inteira para que o Senhor falasse comigo. No outro dia eu estava no quarto e no domingo eu saí. Eu entrei no domingo e saí no outro. E o Samir passou um aperto, hein, Samir? Misericórdia! Esse homem aí teve que ser de muita oração para suportar tudo isso, porque... quando a gente tem filhos, os nossos maridos também se tornam pais. E também é tudo novo.
Sim. Então a gente espera que esteja a família toda junta comemorando, Sim, né? E ele não teve sim. essa oportunidade logo de cara, Não, mas o Senhor honrou e hoje vocês estão aqui justamente para contar isso, para verdade. abençoar tantas vidas. É verdade. E aí vocês saíram do hospital com pequenininhos. Nesse período você teve a ajuda de muitas pessoas que te deram suporte, não? Não. Quando eu saí com o Anthony, logo que ele acabou de nascer, não tive. Meus pais são mais velhos, não tenho irmã, eu tenho irmão. Então era eu, Sami e eu, e um desafio de um bebê. É, um Que é um desafio, é verdade. Mas o nosso instinto de mãe, a gente nunca pode deixar ele para lá. Sempre tem que escutar ele. É incrível como nasce realmente uma mãe. Mas até o 7º, quando eu entrei no CTI, aí eu tive. O Senhor, ele cuida de tudo, de todos os detalhes. Aí amigas minhas, a madrinha dele, que é do Rio de Janeiro, ela, no dia que ela soube que eu internei, no outro dia ela estava aqui de manhã. Não, como assim? Não pode. E mulher de oração também. E aí eu vejo assim, o Senhor, ele cuida. Ele é detalhista. Nosso pai, ele é detalhista. Amém. Nós somos filhas. E pai, ele ama os seus filhos. E ele é detalhista. E aí ele veio minha comadre, amigas minhas, olharam o Anthony nesse período todo, porque o Sami estava de manhã no CTI, à tarde no CTI. De manhã no CTI, à tarde no CTI. E precisava de alguém. E Deus socorre. Ele é um socorro. A Bíblia fala que ele é um socorro bem presente, né? Na hora que a gente mais precisa, ele está ali para nos socorrer. E ele nos socorreu. E levantou essas mulheres de Deus aí para abençoar a vida do Anthony e nos abençoar. A gente não pode andar sozinha, né, Dani? A gente Não. tem que estar sempre junto de mulheres de oração, Sim. mulheres que estão dispostas a compartilhar experiências, a nos suportar nos momentos de dificuldade, porque todas iremos passar. Então a gente também tem que se disponibilizar para essas mulheres. Sim. É bênção demais a gente caminhar com pessoas que estão na mesma fé, compartilhando em comunhão conosco, Sim. né? Me conta uma coisa. Essa mulher, né? Eu acho que eu mesma acompanho muitas mulheres que estão passando por esse processo, querendo engravidar e não conseguem, e às vezes têm um diagnóstico ruim, ou tentam 1, 2, 3 vezes uma inseminação e não conseguem. O que você falaria para essa mulher que está ali do outro lado, nos ouvindo, e está assim, desesperançosa, sabe? Ela tá, muitas vezes a pessoa fala, será que é para mim mesmo? Acho que eu vou desistir. Ou eu sei que às vezes tem uma promessa, mas eu não estou conseguindo crer, não estou conseguindo olhar para o alvo. O que você diria para essa mulher? Olha, eu diria que não desista. Os sonhos, os planos, os projetos do Senhor, ele nunca vai morrer. Fé é você acreditar naquilo que não existe. Eu falo geralmente assim, é colocar o pé onde não existe chão. Isso é acreditar. Acredite, o diagnóstico do homem pode ser não, mas o do Senhor é a última palavra, vem é dele. Pode ser sim. Gera fé. Eu estou aqui nesse dia para te gerar fé sobre a sua vida. Creia, existe Deus e Ele é Pai. Ele não desampara ninguém. Não desista do seu sonho. Não desista, porque Ele é especialista em realizar sonhos. Ele é Deus e Ele ama nos abençoar. Ele ama nos dar o que a gente deseja. Só que o problema é que a gente precisa também estar alinhado, né? Exatamente. Estar alinhado com o coração, seu coração com o coração dele. Amém. Mas acontece. Acontece. E eu sou prova viva disso. Glória a Deus pela sua vida, querida. Que bênção. Amém. Que o Anthony cresça mesmo, cheio de saúde. Amém. Que ele seja esse profeta, esse homem de Deus que vai honrar o nome do Senhor, abençoar tantas vidas, assim como os pais abençoam. Amém. Que você continue nesse ministério lindo, que é o seu ministério de servir, ministério de mulheres. Isso. E de abençoar outras vidas, viu? Amém. Muito obrigada por estar aqui conosco e por estar compartilhando seu testemunho. Amém. Eu queria agradecer a você que está aí do outro lado. Espero que você tenha sido abençoada, que a sua esperança tenha sido renovada. Agradecer a você e ao Açaí Fresh que nos patrocina. E eu queria te abençoar. Não perca a sua esperança, porque o Senhor é bom, o tempo todo Ele é bom. Muitas vezes você pode achar, realmente, como a Dani falou, o não, agora eu só tenho um não, mas amanhã tudo pertence ao Senhor. Que o Senhor te abençoe e fiquem com Deus. Fiquem com Deus, gente.